Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre deriva continental, um assunto recorrente no Enem. A deriva continental é uma teoria formulada por um meteorologista, o Alfred Wegener, que diz que em algum momento do passado geológico os continentes estiveram todos juntos, a famosa Pangeia, há cerca de 225 milhões de anos no período Permiano. Depois a Pangeia, com o passar do tempo, foi se dividindo. Hoje a gente sabe que nós temos as placas tectônicas, que elas se movimentam, limite divergente, limite convergente, transformante, principalmente pela ação das correntes convectivas lá do manto. Mas lá naquela época, no início do século XX, a gente não tinha muita noção do que aconteceu, muita noção dessa questão aí de movimento tectônico, de choque de placas, de terremotos. Então, Alfred Wegener vai utilizar alguns elementos para embasar a sua teoria. Elementos geológicos, como as rochas, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um escudo sul-rio-grandense, uma formação rochosa muito antiga. E tem uma formação rochosa muito antiga também lá na África, muito semelhante a essa do Rio Grande do Sul. Outro grande fator utilizado são os fósseis. Fósseis de animais, de plantas, que estão em locais muito distantes de si, separados por oceanos, por exemplo. E também o formato da costa dos continentes. Por exemplo, a costa leste da América e a costa oeste da África. A gente olha no mapa e a gente vê, nossa, como se encaixa. E hoje, quando a gente olha no Google Earth, via satélite, a gente consegue ver que tem uma grande rachadura ali no Oceano Atlântico, na parte sul. Voltando ali então na deriva. Depois da Pangeia, ali por 200 milhões de anos, no período Triássico, a Pangeia ela vai se dividir em dois grandes continentes, o Laurásia e o Gondwana. Nesse período também, a Índia começa a se deslocar em direção ao que viria a ser a placa euroasiática, o que viria a ser um grande choque, formaria posteriormente o Himalaia. Esse movimento da Índia, essa separação entre Laurásia e Gondwana se intensifica ali no período Jurássico, isso é aproximadamente 135 milhões de anos. Com o passar do tempo, nós temos então dois grandes continentes, o Laurásia e o Gondwana. O Laurásia, lá no período Cretáceo, ele começa a separar, então, a América do Norte vai para um lado, a Europa, Ásia, a parte que a gente chama de Euroásia, segue seu caminho. A Índia se choca, então, com essa região, dando origem, posteriormente, ao Himalaia. A Antártida vai mais para o sul. E, finalmente, África e América vão se separando. Separando-se assim, então, vão contribuir para a formação do Atlântico Sul. O Atlântico Norte lá se dá principalmente pela separação entre a América do Norte, atualmente, e a Eurásia. Nessa separação, gente, entre esses grandes blocos de continentes, a gente vai ter a formação das dorsais oceânicas. E já caiu questão perguntando isso. E atualmente, então, nós temos uma configuração onde eu tenho continentes. O continente americano, lembra que eu falei América do Norte, América do Sul, com as atividades vulcânicas, tectônicas, formou-se um istmo que liga, então, a América do Norte à América do Sul. Esse istmo mais as ilhas vão formar a América Central. Temos uma grande massa de terra, que vai ser a Eurásia, onde eu tenho Ásia e Europa, tenho o continente africano, tenho o continente oceânico, com a Austrália, a Nova Zelândia, duas grandes ilhas. A gente vem estudando aí, vem se pensando que abaixo dessa Nova Zelândia tem um antigo continente Zelândia. Temos a Antártida e temos várias ilhas por aí. A deriva ela continua, os continentes em algumas partes continuam se separando, porque a gente percebe a expansão, por exemplo, do Oceano Atlântico, e como a gente tem formação de montanha, como essas montanhas continuam aumentando seu tamanho, a gente sabe que tem força ali o limite convergente. Em alguns locais do mundo, essas placas estão se chocando.
E acredita-se que lá na frente, milhões de anos no futuro, novamente esses continentes podem estar unidos, que a gente chamaria então de Pangeia Última. Certo, galera? Vamos para as questões? Temos aqui então, pessoal, a primeira questão sobre a deriva continental. A gente tem um mapa que representa a Pangeia, porém com a divisão política dos países. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Vamos lá. Ciclo hidrológico. Isso é ciclo da água. Não é essa a resposta. Processo erosivo. Movimento de sedimentos, deposição de sedimentos. Não é esse. Estrutura geológica. Lembramos, a estrutura geológica é instável. Aqui a gente está falando de estabilidade. Está aqui a resposta. Índice pluviométrico. Isso é chuva. Pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre a superfície da Terra, que quanto maior for a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Está aí a resposta correta, a letra C. Questão fácil essa, gente. Próxima questão. Nós temos aqui a deriva continental mostrada em 5 mapas. Vamos ver o que está sendo pedido na questão. A partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associado à separação da Pangeia a partir do período Permiano. Não, a gente não tem Oceano Atlântico. Deslocamento de fraturas no período Triássico. Não. Afastamento da Europa no período Jurássico. A gente está falando de dorsal mesoatlântica. Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Está aqui a resposta. Constituição de orogênese no período Quaternário. Isso é formação de montanha. E, na verdade, as dorsais se formam pela separação de continentes, formação de um oceano, e nesse espaço do oceano, lá no fundo, as placas continuam separando. Então, nós temos ali a passagem lava vulcânica que vai resfriar, vai solidificar e vai formar essas dorsais, que são cadeias submarinas. Certo, galera? Então era isso, pessoal. Um forte abraço, curte aí, Gabarito Enem e se inscreve no canal.